Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o advogado e jornalista, deputado federal Rui Falcão, do PT. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Agradecer também o vice-prefeito de Suzano, o Valmir, que está aqui nos estúdios, né? Vocês não estão vendo ele, mas está aqui, né? Obrigado, Valmir, pela sua presença também aqui. E a André, assessora do deputado. Deputado, queria agradecer ter aceitado o convite, né, para participar dessa entrevista. A gente pede para o nosso convidado sempre dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Bom, primeiro, quero cumprimentar todos os ouvintes, internautas, agradecer o espaço aqui que você está nos concedendo. Fiz uma visita muito proveitosa aqui hoje em Suzano, estive com o prefeito, fui recebido por ele. Estou andando aí com o Valmir Pinto, nosso secretário de Cultura, vendo... Inclusive recebi um presente do prefeito, que são um livro sobre a história da cidade, relatado por crianças, um livro do nosso secretário também, que me presenteou, e são fotos dos muros que foram grafitados aqui na cidade numa parceria com a CPTM, um evento cultural e que pode ser reproduzido em outras cidades, e aqui foi por iniciativa do prefeito e do Valmir, né? Então, e aí o meu compromisso seguinte é a entrevista aqui com vocês. O senhor anunciou uma emenda também de 500 mil para a cultura, né? Ah, sim. Acho que é uma área importante da gente valorizar. O secretário o vice, que também é secretário, faz um trabalho importante. Eu já o conhecia dos seus trabalhos anteriores, foi inclusive ator, pessoa que é muito devotada à área da cultura, então essa emenda eu acho que vai contribuir bastante para desenvolver os trabalhos culturais aqui na cidade. Por ele ter sido do PT também, né? Mas aí a gente, nesse aspecto, ele é uma pessoa do campo popular, de esquerda, né? Mas o trabalho que ele desenvolve é que valoriza mesmo. Independente dele estar no PDT, se ele estivesse no PT ou em outro partido, eu acho que o trabalho carrearia a emenda da mesma maneira. Deputado, eu queria começar falando então do projeto que foi aprovado, que triplica o valor da verba do fundo eleitoral, né? Passa de 2 bilhões para 5,7 bilhões, né? Como que o senhor vê esse projeto, a importância dele? O que nós votamos ontem foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O PT votou contra. Por que votou contra? Porque, primeiro, não prevê nenhum reajuste para o salário mínimo novamente. E a gente sabe que o salário mínimo, além de garantir o mínimo para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, ele estimula o consumo e faz a economia girar. Mas o governo Bolsonaro e a política do Paulo Guedes de contração, de congelar salários, não permite que o salário mínimo seja reajustado mais uma vez. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê um corte de 37 bilhões de reais no orçamento da saúde. É inadmissível, no meio da pandemia, uma pandemia que vai durar mais tempo ainda, a gente ter que assistir a um corte desse, por isso nós votamos contra. A questão do fundo não chegou a triplicar e o valor não está assegurado ainda, porque o que a gente votou é 25% do orçamento dos gastos do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições. Isso ainda vai ter que ser calculado e convalidado no orçamento, porque a Lei de Diretrizes ela traça parâmetros para a votação do orçamento que só vai ocorrer no fim do ano. De qualquer maneira... Vai ter um aumento, de qualquer forma? Não, vai ter, e nós justificamos pelo seguinte, por que tem hoje o fundo eleitoral? Porque foi proibido o financiamento empresarial em boa hora, porque o financiamento empresarial abria a porta para a corrupção. E, inclusive, há sérias suspeitas que o Tribunal Superior Eleitoral está investigando de que na campanha de 2018, além da
enxurrada de notícias falsas que o Bolsonaro veiculou na campanha, muita coisa foi financiada com recursos de Caixa 2, portanto, recursos ilegais, alguns deles, inclusive, talvez vindos do exterior, que é uma dupla falta. Além do Caixa 2, além de ser ilegal, campanha com recursos externos. No caso desses, se ocorrer mesmo esse aumento do fundo, o PT e o PSL são os maiores partidos, né? Ou seriam os, o fundo os mais diretamente... O fundo é dividido, a menos que mude as regras, porque tem proposta para mudar a regra. É calculado na proporção do tamanho das bancadas eleitas em 2018. Então, se isso for mantido, o PT e o PSL serão os maiores. Há propostas, que nós somos contra, de fazer esse cálculo em cima das bancadas do ano que vem, da janela, da troca de partidos. Né? Isso nós não concordamos. O que o povo votou foi em 2018. O cálculo tem que ser feito a partir daí. Deputado, o senhor que já coordenou as campanhas do PT, né, inclusive do ex-presidente Lula, como o senhor recebeu aí as pesquisas que estão apontando Lula na frente? Como que é o sentimento do partido e até do presidente Lula, que eu acho que o senhor deve ter contato com ele, com certeza, né? Eu coordenei a campanha do Lula em 94, coordenei a campanha da Dilma em 2010 e fui coordenador geral em 2014. Né? Eu acho assim, a pesquisa ela é um retrato do momento. É o que nós estamos vivendo hoje. O que a população vê hoje? Um governo mergulhado na corrupção, um governo que não dá valor à vida, porque se compraz com a morte, né? As declarações do Bolsonaro, eu não sou coveiro, morrer todo mundo vai, e daí? Então, uma pessoa que não valoriza a vida, o resultado é esse que nós estamos vendo. Também o descalabro da economia nacional, 20 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões em situação de insegurança alimentar, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, 40 milhões de trabalhadores informais vivendo de bico. Essa é a situação do país. O Brasil virou um páreo internacional, ninguém leva o Brasil a sério. O Bolsonaro foi considerado o pior presidente do mundo pela imprensa internacional e a população, diante disso, se lembra de como era o governo Lula. Então ele aparece como trazendo a esperança de volta. E é por isso que muita gente, inclusive, que votou no Bolsonaro, diz hoje que não votaria mais. A impopularidade dele cresceu. A maioria da população acha que ele devia ser objeto de impeachment. E o Lula, pelos dados de hoje, poderia ganhar a eleição no primeiro turno. Agora, pesquisa não ganha eleição. O que ganha eleição é programa de mudança, de confiança da população e muito trabalho de organização. Agora, essa polarização... Então é isso que nós vamos fazer, trabalhar para que o Lula tenha um programa que mobilize a população, que lhe dê possibilidade de vitória e que dê sustentação para o governo de transformações. Essa polarização já praticamente esperada para 2022, você acha que é benéfico isso para a disputa eleitoral ou não? Bom, na medida em que você tem... Que fala assim na terceira... Você tem eleição em 2 turnos, toda eleição é polarizada. Tem um contra o outro, isso é polarização. O que a gente não pode aceitar é que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. 2 extremos, como eles dizem. Lula sempre respeitou a democracia, sempre respeitou as leis, o que não é o caso do Bolsonaro, que vive ameaçando golpe se não for eleito. Fala de uma fraude que não prova em 2018 e diz que se não tiver o voto impresso, ele não vai deixar o governo. Só Deus pode me tirar daqui. Então, há uma tentativa de vários partidos de terem uma candidatura que possa, o que eles chamam de terceira via. Eu não vejo muita possibilidade disso ocorrer. Agora, o nosso objetivo não é esperar 2022 para tirar o Bolsonaro nas urnas, não. A nossa expectativa, as mobilizações vão crescer,
A gente está esperando que o presidente da Câmara paute um pedido de impeachment ou que o TSE, pelas investigações que vem fazendo, possa caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Dia 24 de julho vai ter uma grande manifestação no país todo, novamente. No dia 12, alguns dos movimentos que apoiaram o Bolsonaro, como o MBL, como Vem Pra Rua e outros setores da direita, estão convocando também uma grande manifestação. Então, cresce a insatisfação e crescem, portanto, as possibilidades de impeachment. Eu protocolei no Supremo Tribunal Federal, junto com o ex-prefeito Fernando Haddad, um mandado de segurança contra a omissão do presidente da Câmara. Porque o papel do presidente da Câmara não é concordar ou discordar do impeachment. Ele tem o dever, uma vez tendo assinaturas, firma reconhecida e a delimitação de crimes imputados ao presidente, de pautar. Pode não ter voto, mas ele tem que pautar o pedido de impeachment. Você lembra que no Senado, o Supremo Tribunal fez com que o presidente Rodrigo Pacheco instalasse a CPI. Por quê? Porque tinha o número, tinha até mais do que o número, fato determinado e prazo de duração. O Supremo determinou que ele instalasse a CPI. Esse mandado de segurança obriga ele tomar uma medida. Foi sorteado para a ministra Carmen Lúcia. Como o Supremo está em recesso agora, provavelmente em agosto ela vai apreciar esse mandado. E eu pedi liminar, inclusive. O senhor tem tido contato com o Lula, evidentemente, né? Qual que é o sentimento dele em relação a essas pesquisas? Bom, primeiro ele está feliz porque toda a tramóia que se fez contra ele foi desmascarada. O juiz Sérgio Moro foi declarado incompetente para julgá-lo e suspeito para julgá-lo. Inclusive, ele já foi afastado daquela firma de advocacia da qual ele era sócio. Ele agora é só consultor. E o presidente Lula, agora inocentado, vê com satisfação as pesquisas. É uma gratificação lembrarem de tudo que ele fez e está tão bem avaliado, né? Mas assim como eu penso, ele diz que não vamos festejar antes da hora. Precisa muito trabalho, precisa dialogar. Ele vai começar agora, no final do mês, uma viagem pelo Nordeste. Na medida em que as pessoas vão sendo vacinadas também, facilita o contato pessoal e não só virtual, como ele estava fazendo. Ele tem dialogado com vários partidos, com centrais sindicais, ele está trabalhando para apresentar um programa para a população. O senhor deve ajudar na coordenação ou vai coordenar diretamente? Não. Quem vai coordenar a campanha é a presidenta do PT, né? A companheira deputada Gleisi Hoffmann. No PT, quem coordena as campanhas é sempre o presidente. Naturalmente, vai ser montada uma equipe, um coletivo, né? Eu, se for convocado, darei minha contribuição. 2014, inclusive, eu não fui candidato para coordenar a campanha da Dilma, fiquei sem mandato. Então, tá certo. Deputado, o senhor é de São Paulo, né, evidentemente, e em São Paulo, que é o maior estado que tem no país, vai ter uma boa disputa aí nas eleições, tendo aí o Boulos como candidato do PSOL, né? Como que o PT vê essa questão de uma possibilidade lá de apoiar o Boulos? Correu essa discussão em torno do pedido do Boulos retirar a candidatura, em torno do Haddad. Como que o senhor vê essa questão no âmbito da esquerda, né? Tem dois nomes fortes aí para a disputa. Não, seria indelicado, injusto pedir para o Boulos retirar a candidatura. Eu não faria isso, acho que não ocorreu também. Eu acho assim, antes até de discutir essas candidaturas, Boulos, Haddad, nós devíamos fazer uma mesa de unidade. Reunir com os partidos de esquerda, ou partidos do campo popular, para ser mais amplo assim, e pensar o seguinte: São Paulo deve continuar mais uma vez com um tucano. São Paulo não está na hora de mudar, de fazer uma experiência com alguém do campo popular? E aí você tem duas alternativas: ou um programa que unifique todos, ou um programa que balize as candidaturas do Boulos e do Haddad e
sem nenhuma agressão, não vamos disputar um com o outro, procurar ganhar o maior número possível de votos em torno desse programa. Eu acho que o campo da direita e da centro-direita vai estar dividido, porque o Rodrigo Garcia é o candidato do PSDB e tudo indica que o Alckmin não quer disputar a prévia no PSDB, vai procurar outro partido, então terão duas candidaturas fortes do campo da direita. E eu tenho muita expectativa de que o Haddad, numa circunstância como essa, possa disputar o segundo turno com um desses adversários, né? Porque temos o maior respeito pelo Boulos, nós o apoiamos no segundo turno lá na capital, inclusive isso fez com que ele crescesse, né? E nós temos ótimas relações com o PSOL no plano nacional também. Então, se isso vier a ocorrer, as duas candidaturas, certamente não serão candidaturas que vão se estranhar. Eu acho que dá para ir com as duas, né? Não divide. Não, estou dizendo, a primeira hipótese seria ter uma mesa de unidade. Se isso não for possível, porque tem muito tempo até lá para costurar essas coisas, né? Tem 1 ano e pouco. E na cabeça do eleitor, do cidadão comum, a eleição ainda não, as pessoas estão procurando sobreviver, né? Preocupados quando vão tomar vacina, como é que está a questão do emprego, a inflação. Quanto que está custando 5 quilos de arroz aqui em Suzano? E outro dia falei, está custando 25, me apresentaram lá com R$23, mas o gás de cozinha já está em 130. A gasolina no Nordeste está custando R$7, e a inflação de alimentos disparou nesse primeiro semestre, né? Então é com isso que o povo agora está preocupado. Então a eleição ainda vai demorar mais tempo para as pessoas se interessarem de fato, né? Mas sempre se antecipa, né? Você sabe que não tem jeito, apesar de... Não. Sempre se antecipa, né, as discussões, né? Não, eu sei, mas digo, assim, os políticos já estão se movimentando, já anteciparam. Preocupação da população. Para a grande maioria da população, o que importa agora é a vida real, né? Bom, eu queria falar um pouco da CPI das fake news. O senhor é membro titular. Como que está essa comissão? A CPMI das fake news, assim que começou a pandemia, o presidente da CPI, o senador Ângelo Coronel, pelo fato de não ter nada funcionando, suspendeu a CPMI. Ela foi prorrogada por 180 dias, a contar da sua reinstalação. Então, no momento, como nós estamos em sistema híbrido, presencial e remoto, nós temos insistido para que ela seja retomada. Porque se a CPI da Covid pode funcionar presencial e remotamente, por que não a da CPMI das fake news, né? Estamos nessa batalha. Já teve uma primeira resposta do presidente, e assim que terminar a CPI da Covid, se reinstala a CPMI das fake news. Agora, muito do que nós já tínhamos apurado na CPMI das fake news tem servido à CPI do Covid. Por exemplo, esses 10 deputados agora que o Alexandre de Moraes mandou investigar, junto com os 3 filhos do presidente, é resultado daquilo que nós já tínhamos localizado como propaganda. Não era só propaganda de atos antidemocráticos, era propaganda contra a vacina naquela época também. Assim como nos Estados Unidos, aqui também tem uma campanha anti-vacina muito forte. Você vê pelas estatísticas aí de gente que se recusa a tomar vacina. Ou dos sommeliers da vacina, né? O cara que está escolhendo a vacina, então vai para o fim da fila agora. Mas a minha expectativa é que a gente possa retomar a CPMI no segundo semestre. Mas o senhor falou, já teve avanços, né? Nesse pouco tempo de trabalho aí, já teve avanços importantes. Exatamente. Inclusive, muito pedido de quebra de sigilo que nós fizemos na ocasião está sendo utilizado lá pelo Alexandre de Moraes. Ele está compartilhando, inclusive, as informações com a Polícia Federal, né? O senhor chegou a tocar um pouco aí nos impactos da pandemia em relação aos salários, né? Como que o senhor está vendo essa questão da reforma administrativa? De que forma o senhor acredita que vai impactar aí para os servidores públicos? Então, nós estamos agora na fase da Comissão Especial da Reforma Administrativa, né? Eu já atuei
na Comissão de Constituição e Justiça, que foi a primeira comissão por onde ela passou. Tem vários aspectos de inconstitucionalidade. Alguns foram retirados já na CCJ, outros permaneceram. Mas qual é o problema dela? Primeiro, não é verdade que não vai atingir os atuais servidores. Vai. Não só os servidores, mas os empregados de empresas públicas também. Como é que vai atingi-los? Primeiro, a PEC 32, que é da reforma administrativa, ela prevê possibilidade de redução da jornada e redução de salários. Segundo, permite a demissão, portanto mesmo do funcionário estável, desde que haja uma avaliação de desempenho negativa. Terceiro, impede progressão na carreira. Então, esses são os aspectos que atingem os servidores atuais. E os municipais, estaduais e os federais. Terão uma PEC federal para colocar na Constituição Federal e que atinge também os municipais. Está aí até um aspecto de inconstitucionalidade, porque fere o Pacto Federativo. A outra coisa, ela prevê 5 tipos de vínculos, quebrando, portanto, o regime jurídico único que prevalece hoje. Então você vai ter competição, inclusive, entre os servidores. Quer dizer, aqui tem um que é estável, outro aqui que não é estável no mesmo departamento. Isso vai criar uma rivalidade, vai desestruturar a organização do serviço público. Como disse um consultor jurídico do Senado, técnico, que não é do PT, não é de esquerda, ele diz o seguinte: essa reforma ela vai permitir a captura do Estado pelo setor privado, vai abrir campo para corrupção e vai desestruturar a organização. Então, é uma PEC que considera o servidor público como inimigo. Então, por exemplo, isso o relator fala. Você vai na escola pública hoje, olha o padrão, a medida do IDEB, olha a medida do PISA do Brasil. Se vai para uma escola privada, se o professor não está funcionando, manda embora. Na escola pública você não pode fazer isso. Como não pode trocar o aluno, tem que trocar o professor. Essa é a lógica que está imbricada na reforma administrativa. Ele não leva em conta se a escola está quebrada, se a escola não tem condições, se o professor na pandemia não tem computador, não tem nada. Não, a culpa é do servidor. Então, como se fosse possível, você vai trocando o professor e vai melhorar a qualidade do ensino. Quer dizer, a cada ano você troca o professor e melhora. Então, é uma lógica que não bate, que não funciona. Por isso, nós temos votado contra. Na comissão, as audiências públicas 3 de um lado, 3 do outro. Né? Só que os apoiadores do governo não conseguem encontrar 3 que falem a favor da reforma. Anteontem, nós tivemos uma discussão sobre estabilidade. 6 pessoas foram ouvidas. 5, inclusive 2 que foram convocados pelo pessoal do governo, o problema do serviço público não é estabilidade. Só que isso vai ser a pedra de toque da reforma, acabar com a estabilidade do servidor. E aí não é o servidor que é prejudicado só. É a população, que é a população usuária, porque o serviço existe, não é para acolher o funcionário, é para beneficiar o público, aqueles que pagam impostos. Foi lá o delegado da Polícia Federal, aquele que o Salles mandou embora. Ele falou: olha como está hoje. O Pará, pela extensão que tem, é o estado onde tem mais devastação, onde tem mais corte de madeira ilegal e é o que mais exporta madeira ilegal. Pergunta quantos funcionários do IBAMA tem no Pará. É tudo terceirizado. Por que é terceirizado? Entra no esquema de favorecer o desmatamento e a exportação ilegal. A outra coisa é assim: carreiras típicas de Estado são aqueles que vão ter direito à estabilidade. Mas quem são as carreiras típicas de Estado? Vão ser definidas depois por lei ordinária.
que precisa, pode até uma medida provisória. Aí, esse delegado falou o seguinte: tá bom, vamos dizer que o juiz é carreira típica de Estado, magistrado, mas o escriturário e a pessoa que dá suporte ali, porque tem uma logística, tem uma estrutura ali, você tem aqui, tem o técnico de som, então não dá para ter um cara com estabilidade e quem está com ele, o escrivão de polícia, ele tem acesso a todas as informações do delegado. Só que o delegado é estável, o escrivão não é. Pode ser removido a qualquer momento. Então, a estabilidade não é privilégio. Estabilidade é um direito e é uma garantia de continuidade para o serviço público também. Então, não pode ser liquidado dessa maneira, né? E mesmo o esquema de avaliação de desempenho, que é correto, você não pode ter um cara que não dá conta das tarefas, não quer trabalhar. Mas aí você precisa ter, para avaliar desempenho, você precisa ter metas, não pode ser uma coisa só do chefe para o subordinado. E qual é o principal integrante de um processo de avaliação? É o usuário. Então a população tem que participar do processo de avaliação. Quem vai dizer se o serviço da saúde está bom ou mal, além da coordenação do departamento, é quem usa. Imagine se a gente não tivesse o SUS hoje, quanta gente mais teria morrido com a pandemia? Você vê que aquele charlatão lá do Olavo de Carvalho, que diz que o SUS é comunista, estava lá nos Estados Unidos, lá a medicina é cara e é paga, não tem SUS nos Estados Unidos. Ele simulou o mal-estar para furar a fila aqui para se internar no hospital brasileiro. Quer dizer, aí na hora que dói, vai correr para o SUS, né? Como que o senhor está vendo aí a CPI da Covid? O que o senhor acha que o futuro, qual que vai ser o destino da CPI da Covid? Eu vou emendar outra pergunta já também. Queria que o senhor falasse, os governadores, a maioria dos prefeitos também reclamaram de uma coordenação nacional em torno das ações da Covid. Como que o senhor viu as decisões estaduais em relação às medidas de restrições? Bom, primeiro, como é que foi a origem da Covid aqui, né? O governo federal, de saída, já desarmou todo mundo. Quer dizer, não é uma gripezinha, demorou para tomar providência, demorou para comprar vacina, e isso fez com que cada estado, na verdade, começasse a agir de uma maneira. Faltou planejamento, faltou uma coordenação nacional. E aí todos sabiam que era preciso ter isolamento social, testagem, vacina. E privilegiaram, no primeiro momento, a questão da economia. Não pode fechar loja, não pode fechar restaurante. E isso fez com que a pandemia se espalhasse de uma maneira bem mais rápida, mais intensa do que em outros países que adotaram o isolamento social. E para garantir que as pessoas ficassem em casa, era preciso um apoio financeiro que tardou muito e foi fixado inicialmente em R$200. Nós, no Congresso, elevamos esse auxílio emergencial para R$600. Ele foi reduzido depois para 300 e também, novamente, por uma avaliação equivocada de que a pandemia estava diminuindo, o governo federal suspendeu o auxílio emergencial, o que fez com que a segunda onda fosse bem mais forte do que a primeira onda, né? Então, foi um fracasso a política. 4 ministros da saúde nesse período, né? Uma contrariedade em relação às orientações científicas da Organização Mundial da Saúde, a propaganda e a utilização de recursos públicos para compra de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, chamado diagnóstico precoce, que são remédios que não combatem a Covid e, quando prescritos indiscriminadamente, produzem sequelas como taquicardia, como cirrose hepática. Muita gente morreu por
inadequação de medicamentos. E, finalmente, a coisa mais dramática da pandemia, além dos 530 mil mortos, foi dezenas de pessoas morrendo sufocadas no estado do Amazonas por falta de provisão e de previsão para a compra de oxigênio, embora o ministro já tivesse sido alertado da necessidade de adquirir os tubos de oxigênio. Então, nesse plano, Bolsonaro é muito responsável, pretendeu jogar a culpa para os governadores e prefeitos. Você vê na avaliação das pesquisas que o mais mal avaliado no combate à Covid é o Bolsonaro e não os governadores nem os prefeitos, né? E para entrar na questão da CPI, a CPI está ajudando a desvendar e a passar para a população esse descalabro e descobrir uma coisa que a gente imaginava que era só a falta de previsão, o negacionismo. Agora descobrimos que tinha corrupção grossa também. Então a CPI está mostrando que, além do Bolsonaro ser o pai das rachadinhas com os filhos, ele também enfiou o pé na lama com vacina. Quer dizer, a pior coisa que tem. É um crime tão grave quanto roubar merenda escolar. Quer dizer, roubar vacina, superfaturar vacina. Isso a CPI está desvendando. Tem indícios muito fortes e eles estão em busca agora de provas materiais, coisa que ontem apareceu muito fortemente no depoimento daquele Alexandre lá, citou, parece que 8 coronéis com nome, sobrenome, mostrou. Está um escândalo, né? Não sei se ela vai concluir pelo indiciamento do Bolsonaro e pedir que ele seja empichado por crime de responsabilidade. Mas o que ela já fez até o momento mostra para a população que a coisa andava mal. E eles ainda vão ter agora mais 90 dias de prorrogação para continuar os seus trabalhos após o recesso. Durante o recesso eles vão estar processando informações e tal, não haverá audiências, mas vão continuar o trabalho. E em agosto retoma as audiências. O senhor me permite, eu queria voltar à questão das eleições, acabou passando uma pergunta que eu ia fazer aqui. Eu não ouvi. O senhor me permite, eu queria voltar à questão das eleições. Ah, sim. O PT, nas últimas eleições, nos últimos anos, sofreu um desgaste. Em 2016, por exemplo, 60% das prefeituras do PT, o PT perdeu no Brasil, né? 60% das prefeituras. Só acho que o PT ele precisa fazer uma autocrítica própria, ou já fez? Como que o senhor avalia essa situação do partido já se preparando para as eleições de 2022, já que o senhor defendeu aí a união dos partidos de esquerda, né? Sim. Eu queria tocar nesse assunto da autocrítica do partido. Se o partido já fez essa autocrítica, está fazendo, ou precisa se renovar numa autocrítica? Uma autocrítica em relação a quê? Você está me perguntando? Eu digo porque o partido sofreu um desgaste, né, nas últimas eleições, em 2016 para cá, né? Autocrítica de algum erro que tenha cometido nos anos anteriores, nos governos ou nas eleições propriamente dito. Bom, primeiro, a última pesquisa, apesar do Brasil não ter uma tradição muito forte de organização partidária, tem aquela história do senso comum, eu voto em pessoas, não voto em partido. A última pesquisa mostra que o PT hoje é o partido preferido por 22% da população. O segundo colocado tem 2%. Então, nós já chegamos num determinado período a ter 30%, chegamos a cair a 12%, fomos nos recuperando e hoje, quando eu deixei a presidência do PT em 2017, junho de 2017, nós estávamos com 18%, hoje estamos com 22%. Né? Então, acho que é um reconhecimento de que o PT continua a ser uma alternativa viável, desejada pela população, para ser o representante de uma parcela significativa da sociedade, né? Erro e acerto, né, todo mundo comete. Eu acho que os nossos acertos são muito maiores que os erros eventuais que a gente tenha cometido, né? Governamos o país 4 vezes na presidência da República, sofremos um impeachment ilegal, injusto. A presidenta Dilma não tinha cometido nenhum crime,
Agora, quando fala que querem que a gente faça autocrítica, não é dizer que a gente devia ter feito isso aqui. Eles querem que a gente abjure, que a gente abra a mão de coisas como, por exemplo, o orçamento participativo, querem que a gente aceite a lógica das privatizações, querem que a gente faça uma política externa alinhada automaticamente com os Estados Unidos, que a gente renegue o socialismo, que é a matriz do nosso objetivo estratégico de construir uma nova sociedade. Essa é a autocrítica que cobram de nós. Isso nós não vamos fazer, porque não há o que nos arrependermos disso. Deputado, estamos terminando, estamos indo para o final da entrevista. Só uma curiosidade minha, o senhor como jornalista já passou pelo Gazeta, Folha, Notícias Popular, Jornal da Tarde. Como que o senhor está vendo as mudanças hoje que estão sendo implementadas nos jornais impressos para a parte digital, né? Como o senhor está vendo essa mudança, transformação no jornalismo brasileiro? É algo que já vem de algum tempo, já que está, desde que a internet entrou nas redes, desde que houve um desenvolvimento muito grande da microeletrônica, dos computadores, do celular, e isso vai continuar avançando agora com os algoritmos, né? A mídia brasileira, por exemplo, está sendo sufocada pelas grandes plataformas aí, pelo Google, pelo Facebook e tal. Eu estou envolvido, inclusive, num projeto com jornalistas de garantir que o conteúdo produzido pelos jornalistas, sejam jornalistas autônomos, sejam trabalhadores seletistas em empresas, que as grandes plataformas paguem pela utilização do conteúdo. Eu acho que, na medida em que tem plataformas que monetizam conteúdos, você, o seu colega, tem que ser remunerado quando o seu trabalho é apropriado. Eles não têm repórteres, não têm equipes próprias e tal. Então, cada vez mais, eu acho que é preciso regular essas plataformas, sem comprometer a liberdade de expressão, que é um valor inestimável, né? No exterior, agora, já há uma taxação, não só das grandes plataformas, mas das multinacionais, que têm meios de escape para não pagar impostos, né? Porque na Austrália já tem um grande acordo que foi feito entre jornais impressos e meios de comunicação australianos com essas grandes plataformas que pagam lá um determinado valor. Eu acho que essa é uma tendência que vai se consolidar e a gente tem que lutar para que haja cada vez mais a democratização dos meios, seja dos meios eletrônicos, seja dos meios impressos que ainda sobrevivem, né? E garantir relações justas para os trabalhadores, porque a notícia não vem sozinha. Nenhum algoritmo produz informação sozinho. Nenhum computador também funciona sozinho. Né? Tem que ter gente. O PT tentou o projeto lá do Conselho Federal de Jornalismo na época, né, eu acho. Né? Seria importante esse conselho. Na verdade, era uma proposta que o Lula deixou, o presidente Dilma acabou não tocando para frente, que era como você estabelece uma regulação para os grandes meios. Como é que você democratiza os grandes meios, né? E coisas que estão na Constituição e que não são regulamentadas. Por exemplo, a Constituição proíbe que políticos com mandato sejam detentores de meios de comunicação. Na prática, boa parte da oligarquia parlamentar, que passa de pai para filho e tal, está ancorada em grandes meios, principalmente no Nordeste. E o cara é dono de rádio, de TV, de jornal, e isso forma opinião, né? Então, a proibição do monopólio, também a Constituição diz, garante a liberdade de expressão e proíbe oligopólio e monopólio dos meios de comunicação. Agora, o que é a Rede Globo? O que é a Bandeirantes? São grandes oligopólios. Então, a Constituição não está sendo... Por que não está sendo observada?
que até hoje não está definido por lei o que constitui um monopólio ou um oligopólio na área da comunicação. Por exemplo, a IBC, a Agência Brasil, né? Agência Brasileira de Notícias, Agência Brasil, o senhor vê mais como uma empresa estatal ou empresa pública, no caso? Eu acho que deveria ser uma empresa pública mesmo, separada do que é a Voz do Brasil, por exemplo, que é para veicular notícia oficial do poder. Então, eu prefiro mais o modelo da PBS ou até da inglesa lá, como é que da BBC, porque ali os próprios usuários ajudam a sustentar a independência da empresa de comunicação. É um modelo que a gente devia estudar aqui no Brasil também. Deputado, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Agradeço bastante. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final para a gente encerrar a nossa entrevista. Obrigado, Valmir, André, da assessoria também. Tá bom? Bom, eu agradeço mais uma vez. Quero deixar uma mensagem aqui de otimismo para a população de Suzano. Espero que a cidade continue a se desenvolver, que a vacinação prossiga com intensidade como tem sido e que haja oportunidades para todos e todas nesse momento tão difícil da vida brasileira, né? E também vocês continuem defendendo a imprensa livre, democrática, que é isso que garante uma boa informação. Tá certo. Obrigado, deputado, mais uma vez. Queria agradecer também você, amigo internauta, que assistiu conosco a entrevista e que vai ver também depois nas outras plataformas do Diário de Suzano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.